Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo, a surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar. Mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor?
quando tomam contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É a presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito, às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Estou surdo, não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta, não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama, Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade, é que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo o que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E há uma consonância muito interessante. A sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço, porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Muitas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso,
mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. Escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição.
Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentando, enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Esse contexto humano é onde Deus pode agir ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como Ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo.
Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade, porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las e modificar essas estruturas. E às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã. Poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança.
Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele. E a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil julgar contra a gente. Basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebi um testemunho muito interessante. Alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas. Pelo álcool, pela bebida, né? Também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína. E diz que a família não sabia. Só percebia que ele estava muito sofrido e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver, quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado e caiu num choro, começou a chorar muito. A mãe e o pai, vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo. E já estava muito angustiado, mas a palavra aqui, que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz. Eu recebi o recado através de um amigo. A mãe mandou me dizer, diga ao padre Fábio de Mello que teve um programa dele que mudou a vida do meu filho. Fui dormir numa satisfação, minha gente. Porque às vezes eu interpreto sempre assim. A minha missão como padre é convencer as pessoas de que elas precisam lutar favoráveis a elas mesmas. Que nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida. E de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo fracassos. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né?
de ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala. Na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida? Por quê? Porque você não viveu esta reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos de pessoas que têm dificuldade de tomar decisões que lhes são favoráveis. Por quê? Porque estão escravizadas ao sofrimento. Interessante isso, não é? Triste de perceber que muitas vezes nós entramos em processos viciosos tão autodestrutivos que nós perdemos a capacidade de decidir por nós. São relacionamentos que escravizam, relacionamentos em todos os âmbitos, né? Desde um namoro, uma relação de amizade, até mesmo uma vida conjugal. Quando você percebe que você, para que aquele relacionamento dê certo, você tem de perder a sua pertença. Você tem de abrir mão de tudo que você é. Isso é cruel, não é? Isso não é amor. A gente pode até acreditar na capacidade que o humano tem de viver um certo martírio pelo outro. Mas isso não pode se transformar em aniquilamento do ser. Mesmo porque se eu aniquilo quem eu sou, eu deixo de me possuir e eu não tenho o que oferecer ao outro mais. Nós começamos a morrer, minha gente, no momento em que a gente passa a pensar errado. No momento em que a gente substitui um pensamento bom por um pensamento ruim. Quando nós substituímos um pensamento positivo, né? Quando a gente acorda de manhã e você, ao invés de perceber o que está sendo bom, você se fixa naquilo que está defeituoso. E então você impede o seu coração de estar em harmonia, de bater favorável, né? E coração que não bate favorável apanha. Nós não podemos ter um coração que fica apanhando o tempo todo.
A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Então, é nesse território que nós somos, que nós travamos essa luta diária de começar a ter um coração que seja amigo. Então, quando eu tenho a facilidade de alimentar sentimentos opressivos, por exemplo, eu estou sendo desfavorável ao meu coração. Porque uma pessoa que é dominada por sentimentos opressivos, por pensamentos opressivos, ela vai ter muita dificuldade de viver harmoniosamente, de buscar equilíbrio nas coisas, nas realidades. Quando nós dizemos a expressão coração, nós estamos falando da nossa totalidade. É como se houvesse em nós um centro onde tudo é decidido, né? E na verdade o nosso coração é o cérebro, né? O que realmente decide todas os sentimentos, tudo aquilo que nos povoa é no cérebro. Mas nós gostamos de dizer que é o coração que decide, quando nós estamos nos referindo às dimensões emocionais que também são cerebrais, também são racionais. É tudo aqui, na nossa cabeça. E é aí que entra a questão. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Nessa música a gente tem a frase também de São Paulo, que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso, é você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. E é interessante a gente compreender que a conversão, essa aproximação que nós fazemos de Deus para ter um coração melhor, gosto sempre de dizer isso, o processo religioso na vida humana é justamente para nos ajudar a lidar com as questões humanas. A espiritualidade, ela só é benéfica a partir do momento em que ela transforma o que é carnal. E aí sim, na dimensão corpórea, né, na dimensão material da vida, nós experimentamos os benefícios da espiritualidade. É no corpo que nós vivemos a mística. E é por isso que a conversão é sempre uma transformação de mentalidade. São Paulo já falava isso. Então Paulo entendeu que a conversão é a mudança de mentalidade. O verdadeiro cristão é aquele que está constantemente passando por um processo de transformação mental. Olha que fantástico isso. Você sabe que cada vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro é modificado fisicamente? Ele sofre modificações físicas. Então, quando nós mergulhamos no mistério do cristianismo, nós começamos a assimilar um jeito de ser e de pensar de Jesus. Se você for pensar, hoje nós somos proibidos de viver o nosso cristianismo? Não. Só que nós estamos dentro de uma sociedade que está fechando o cerco, cada vez mais. A partir do momento que nós assumimos o cristianismo como uma proposta de vida, fazer o bem deve ser uma satisfação, um prazer. Você sabe disso, já cansamos de falar isso aqui. A agressividade, ela é absolutamente necessária na vida humana.
E como é que nós devemos exercer a nossa agressividade? Sonhando alto, buscando no nosso dia a dia a melhoria de nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, nós vamos começar a agredir as pessoas. Fisicamente até. Vamos agredir com as nossas palavras, vamos agredir com os nossos gestos, com a nossa postura. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para dar um tapa no outro, na outra pessoa, mas é agressiva o tempo todo. A agressividade que nós precisamos ter é aquela que não nos permite ficar estacionados naquilo que nós já alcançamos de nós mesmos. Essa sim é a agressividade a que Jesus se referia. Que Jesus dizia que é preciso ser violento para conquistar o reino dos céus. Mas não no sentido de retirar a espada e sair matando todo mundo que passa pela nossa frente, não. A violência tem que ser quando você se encoraja para matar tudo aquilo que em você é nocivo. Tudo aquilo que em você é diabólico. Tudo aquilo que em você, aquilo que em nós é prejudicial a nós mesmos. E juntos a gente vai fazendo esse mundo ser cada vez melhor. Porque onde uma pessoa estiver fazendo o bem, o mal não terá oportunidade de crescer. E para isso vivemos. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.